Hoje em dia a gente vê muitas pessoas casando sem a noção precisa do que é o casamento. Eu vou voltar lá para Isaac e Rebeca e vou dizer algo interessante para vocês. Isaac e Rebeca se casaram sem se conhecerem. Vocês perceberam isso na leitura? Isaac e Rebeca se casaram sem se conhecerem. Nunca tinham se visto. No dia que se viram, pouco tempo depois se casaram. Foi assim um matrimônio rapidez, muito imediato. E tem gente que quer fazer a mesma coisa hoje em dia. Só que a gente tem que entender bem o que aconteceu lá com Isaac e com Rebeca. Quem era Isaac e quem era Rebeca? Primeiro, Isaac era o filho da promessa de Abraão. Por ser filho da promessa de Abraão, ele já demonstrou em vários atos que era uma pessoa submetida a Deus, uma pessoa temente a Deus. Tanto é que no dia que Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, a fim de ofertá-lo como sacrifício agradável a Deus, ele não relutou. A gente imagina, e aí Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, relatou, segundo a história oral do povo israelita, que Isaac chegou lá e até questionou com Abraão acerca do fato de não ter cordeiro e que ele seria o cordeiro, e ele disse: papai, tudo bem, se eu sou o cordeiro que Deus pediu, então que faça-se a vontade de Deus, não a minha, mas a vontade de Deus. Pode me colocar aqui no altar e me sacrificar perante o Senhor. Um jovem abnegado que aprendeu desde cedo a ser temente a Deus como o pai o era. Um rapaz que de fato tinha uma boa reputação. Tanto é que no dia que Isaac vai se encontrar com Rebeca, ela vem lá da Mesopotâmia com o servo de Abraão, e Isaac está no campo. Ele não estava no campo ali, não houve uma coincidência sem sentido de ele estar ali naquele lugar, naquele momento, não. Ele tinha ido para o campo para orar, diz a Bíblia Sagrada lá. Isaac tinha ido orar, e enquanto ele orava, a futura esposa dele estava chegando. E aquela jovem donzela, a Bíblia Sagrada faz questão de chamar Rebeca de donzela, demonstrando a pureza, especificando a pureza dela, que ela não tinha sido tocada por ninguém, porque era uma pessoa que estava sendo preparada para aquele jovem. Ela era uma menina de fé. Ela era uma jovem que de fato inspirava fé naqueles que estavam ao seu redor. Tanto é que quando Eleazar chegou para a família dela e disse: vou levar ela para casar com o filho do meu servo Abraão, a família dela diz: não leve não, deixa a gente ficar um pouquinho mais aqui com ela, porque a gente ama essa menina. Era uma menina de inspiração de vida, todos gostavam dela. E Rebeca, quando Eleazar falou com ela, ela não pestanejou. Ela disse: vou. Porque imagino eu, ela sentia que Deus estava direcionando aquela situação. Ela acreditava que Deus estava ali mexendo naquela situação. Eu estou especulando, mas eu acho que ela ouviu falar da história de Abraão, da ida de Abraão, estava dentro da família dele. E ela, por causa disso, criou, imagino eu, essa espiritualidade, essa devoção a Deus. Por isso ela agiu pela fé. Ela não tinha visto Isaac, não sabia se o menino era bonito, se era feio, se ela era cabelo de um jeito, do outro, se ela se afeiçoaria por ele ou não, mas o fato, ela disse: eu vou. Irmãos, para muita gente isso parece uma aventura, para mim parece fé, e é o que a Bíblia me comunica. Então existia nesse casal firmeza, certeza, convicção de quem eles eram.
Mas hoje em dia, jovens querem se casar e não têm a menor estrutura para se casarem. Estão desprovidos de uma estrutura material que é necessária. Ninguém casa para morar debaixo de uma ponte. Não estão preparados emocionalmente, não estão preparados psicologicamente, porque viver junto é um desafio que uma pessoa ainda dentro do padrão de meninice não vai encarar bem essa situação, e aí vai gerar problemas e mais problemas. A família que permite isso daí, se prepare que problemas vai ter, e muitos. Por isso que é muito bom, quando não há maturidade suficiente ainda para encarar o casamento, postergar-se bastante, deixar mais para frente, até que realmente se encontre maturidade suficiente. A menina hoje em dia não ajuda a mãe dentro de casa, acorda 11 horas do dia, não tem responsabilidade em casa. O rapaz ainda tem o problema. Eu ia dizer uma brincadeira, mas não vou não, para depois ninguém. Né? Estou pensando se eu digo ou não. O menino tem incontinência urinária durante a noite, deixa a rede molhada, quer se casar. Entenderam não, né? O sujeito faz xixi na rede e ainda quer casar, rapaz. Não pode. Não tem estrutura ainda para fazer, para tomar uma atitude, porque é responsabilidade, irmãos. Você criar uma família sem maturidade, sem a robustez que ele carece, é problema. E hoje em dia a gente está cheio de problemas pelo mundo afora. Tem tantas famílias, claro que existem exceções. A gente vê muitas exceções aí, mas o que mais está em pauta, no sentido quantitativo da palavra, é que quando os jovens se casam, é uma desgraça. Quando os jovens sem maturidade, sem instrução, que vão ser patrocinados pelos pais, que vão ser bancados por alguém, vai ter problema muito, né? E aí a gente até sofre. Uma vez chegaram para mim, há muito tempo atrás, né? Para ninguém pensar que a pessoa ainda está conosco. Um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria me casar com aquela jovem ali. E eu disse: rapaz, eu não aconselho não. Eu conhecendo um pouco da vida deles, eu disse: olha, vocês são muito jovens, você é muito imatura, ela é muito imatura, ela não tem muita estrutura assim, espere um pouco mais. Ele deu as costas. Depois eu soube que ele saiu revoltado comigo, né? Mas não fizeram o que eu tinha recomendado. Não fizeram. Tempos depois que ele saiu da igreja, a gente soube que ele tinha se casado. O relacionamento não andou do jeito que era para ser. A esposa dele, a jovem que eu disse: ó, espere um pouco mais, traiu ele com outra pessoa, teve um filho com outra pessoa, abandonou ele, teve um problema sério. Eu não sei em que conta está nesse momento, mas a falta de maturidade para encarar uma realidade como o casamento, irmãos, gera problemas dessa natureza. Às vezes o que muitos jovens estão procurando é simplesmente aventura, e eles não sabem que é aventura. Por quê? Porque existem muitos irmãos da nossa igreja que não sabem instruir seus filhos.
Eu estou dando aqui uma palavra geral para todo mundo, mas geralmente, quando a gente fala diretamente para os casais, e os irmãos muitos têm conhecimento disso, a gente é mais objetivo, mais direto, fala sobre os problemas, fala sobre as virtudes. Mas muitos irmãos se privam de falar com receio. Não pode, irmãos. O que a gente tem que receio é da coisa dar errada. E geralmente dá. É um problema que a gente tem que evitar.